irmãos? Fique de pé. Nós vamos fazer uma leitura. O tema deste culto está em Mateus. Mas temos uma referência em Marcos, capítulo 5. E eu gostaria que você abrisse o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. E no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, capítulo 4. Marcos, capítulo 5 e Malaquias, capítulo 4. Nós vamos ler o Marcos, capítulo 5 e depois nós vamos conferir Malaquias, capítulo 4, ok? Você achou? Diga amém. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, que nos diz assim: Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse: Jesus, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Você pode virar-se para sua irmã que está do seu lado, essa amada, essa linda, cheirosa que está do seu lado, e dizer assim para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz? Isso. Diga para ela com força, com graça: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Libera essa profecia sobre a vida dela em nome de Jesus. Ok? Tome teu assento. Queridos, Marcos é o hermeneuta de Pedro. Na verdade, Marcos, ele relata aquilo que Pedro conta para ele. Através do Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, eles iniciam também as suas narrativas, tornando Mateus, Marcos e Lucas evangelho sinótico por meio de uma mesma visão. A Bíblia também nos mostra o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, que é diferente do livro do sinótico. Eu prefiro aqui esboçar ou externar esse texto de Marcos, capítulo 5, porque ele é rico em seus detalhes no que tange a respeito a esta mulher. Mateus vai falar no capítulo 9, no versículo 21. Mas Marcos ele é bem mais explícito no que tange a essa questão. A Bíblia vai dizer que Jesus está voltando para o lado oriental do mar da Galileia. Lá tem uma multidão que está aguardando Jesus para ouvir o que Jesus tem para falar. E a Bíblia vai nos dizer, então, Marcos nos diz que Jairo, o principal da sinagoga, provavelmente, geograficamente, more perto, ou morava perto, ou residia perto do mar, do lado oriental, onde Jesus, com os seus discípulos, vieram. Provavelmente, perto da sua casa ou da sinagoga, ele percebe que Jesus está vindo, está chegando. Eu acho interessante aqui falar isso, porque Jairo é alguém que tem muitas coisas que ele precisa romper para chegar até Jesus. Ele tem status, ele tem roupa, ele tem alguns objetos no corpo dele que ele precisa deixar em casa para que ele possa se prostrar. A saber que nenhum dos principais da sinagoga podia se prostrar diante de nenhum outro tipo de mestre. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que a sua filha, que tem 12 anos, que na cultura judaica, na vida de uma menina, é o início de uma vida, a saber, os irmãos, que ainda assim acontece, na cultura antiga judaica, a menina, quando tinha seus 12 anos, ela já era dada em casamento. Então, o início da vida desta menina está começando, mas a morte já está chegando para anular seus sonhos, para anular a sua vida.
A Bíblia não nos informa se ela tem irmão ou se ela tem irmã. Mas a Bíblia nos diz que quando essa menina começa a adoecer, a ficar moribunda, Jairo deixa tudo aquilo que pode aprisionar dentro de casa, todos os dogmas e paradigmas que diz, fica aí, e ele decide ir romper com tudo isso, com todo esse padrão, com todo esse sistema, porque ele precisa buscar Jesus para que a sua filha não morra. E Jairo tem uma ideia de culto. Jairo, ele entende que as mãos de Jesus operam poder e milagre. Então, qual é a ideia de culto de Jairo, minha pastora? Eu vou até Jesus, peço Jesus para vir colocar a mão e ela vai ser curada deste mal. Jairo entende que há autoridade sobre Jesus. Jairo entende que há um poder na palavra e nas mãos que Jesus tem. Jairo também tem uma ideia de culto, só que Jesus nunca vai trabalhar do nosso jeito. Jesus nunca vai trabalhar do jeito que a gente quer. Jairo chega lá e fala assim, vamos embora, Jesus, coloca a mão e ela é curada. Mas tem coisas que a multidão parece que vai distrair Jesus, mas na verdade não vai distrair, também não vai atrasar. Porque Jesus continua se movimentando, mesmo que a multidão esteja apertando. Jesus continua se movimentando, mesmo que a multidão esteja cercando. Oh, glória! Jesus continua se movimentando, mesmo que a multidão reduza os passos. O que é isso, Valéria? Você pensa que ele está atrasado porque tem muita gente o cercando? Não, Jesus vai chegar no tempo certo, na hora certa e fazer do jeito que Ele quer. Eu não vou falar mais disso, mas vale aqui ressaltar, já puxar para frente, que os da casa de Jairo é que vem trazer a notícia da morte da menina. Aleluia! É os da casa que chega de Jairo, não precisa mais buscar, porque a menina morreu. O ânimo de Jairo enfraquece naquele momento, mas eu amo Jesus. Porque quando o desânimo ou o ânimo vai embora, o desânimo chega, Jesus segura a nossa mão. Quem foi buscar Jesus foi Jairo, buscar pela sua filha. Mas quando alguém disse assim, morreu, e pior que é sempre os da casa, que olha pra gente e não entende que a gente vai buscar aquele que manda na vida, que manda na morte, que manda na enfermidade. Ô, glória! Só quem busca Jesus é que sabe que Jesus tem poder para ressuscitar, tirar do túmulo. Os que ficam em casa nem sempre têm a disposição de buscar Jesus, não entendem o jeito que Jesus trabalha. Aí Jairo vai lá e fala assim, vai largando a mão de Jesus. Aí ele fala assim, crê tu somente. Eu vejo agora Jesus segurando a mão de Jairo. Ô, glória, eu tenho uma palavra para liberar para o teu coração. De repente você, quando começou a tua caminhada, começou com tanto ânimo, tinha tanto problema em casa, mas de repente o desânimo bateu. Agora é hora de Jesus segurar a tua mão e dizer, crê somente. Eu não sei quanto tempo você está quanto tempo você está orando, buscando. Eu só sei que se a tua mão fraquejar, fica tranquila, tem a mão forte do Todo-Poderoso para segurar a tua mão e dizer, vambora! Ô, glória! Jairo está levando Jesus para casa. Jesus decide ir com Jairo. Aí a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, uma mulher que não tem nome, mas tem atitude. Ela não tem nome, ela tem uma atitude. Uma mulher toca na orla das vestes de Jesus, porque ela pensou, se eu tão somente tocar na tua orla, eu serei curada. Ela tem um propósito. Perceba que esse texto começa com alguém que tem propósito. Com a filha de Jairo, que a gente não sabe o nome, mas que tem alguém para buscar por ela. Pegou isso aqui? Tem gente que pode ficar em casa porque tem alguém que busca por ele, mas tem gente que precisa tomar uma atitude e buscar por si. Fazer alguma coisa por si. Aí, a Bíblia diz que ela vai tocar em Jesus e o Marcos começa narrando assim. Ela tinha 12 anos de fluxo de sangue. Isso aqui é muito interessante porque eu tenho uma amiga que é médica e ela disse para mim que com 5 anos nessa enfermidade ela deveria estar de cama, entubada. Porque a Bíblia diz que o sangue é vida. E quando se perde sangue, ela entra numa anemia profunda. Com 5 anos, imagine com 12. Com 12 anos, essa mulher não tem condições de levantar do leito. E quando eu olho para a Bíblia e vejo essa mulher com 12 anos de um fluxo de sangue, e durante esses 12 anos ela tentando melhorar,
Eu vejo que mesmo a enfermidade tirando a vida dela, ela não entrega a vida que ela tem. A enfermidade está levando dinheiro, a enfermidade está levando a vida social, a enfermidade está trazendo traumas psicológicos, a enfermidade está levando muita coisa, inculcando nela muitas outras coisas, desencadeando outras enfermidades, mas essa mulher não para e não desiste. Isso parece com você, isso parece comigo. A enfermidade chega, mas a gente não para. O desânimo chega, mas a gente não para. Essa mulher, durante 12 anos, buscou ajuda na horizontal. Vamos simular aqui algo? Essa mulher, então, quando a gente olha para a lei, segundo está escrito em Levítico, capítulo 15, a gente percebe que Deus tem uma lei que à vista parece ser uma lei de exclusão, mas, na verdade, é uma lei protetiva. É uma lei de preservação. E nós, mulheres, sabemos muito o que é preservação. Por quê? Porque nesse período em que a mulher entra no seu ciclo menstrual, a gente entende que a mulher, eu falo que é um trem desgovernado de emoção. Não dá para avaliar. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal. Ainda mais quando os hormônios estão à flor da pele. Aí você imagina, você que já se conhece nesse período, quando o Senhor diz assim, olha, toda mulher nos seus dias, ela vai entrar na lei do que tange a impureza. Ela vai para de fora do arraial e ela vai ser protegida lá. Tanto as mulheres, nos seus dias de impureza e a lepra, são consideradas enfermidades que o sacerdote analisa. Então, eles precisam ficar de fora do arraial. Quando houver alguma cura, quando houver o estancar do sangue, ela lava aquilo que a Bíblia chama de trapo de imundícia, porque naquela época não existiam os absorventes que temos hoje. Então, ela trata de lavar a cama que ela deita, o lençol que ela deita, as roupas que ela veste. Se apresenta o sacerdote avalia, vê se o sangue estancou entre 5 e 7 dias, e ela é liberada para casa. Eu quero te dizer e te informar que isso era um costume no meio das mulheres. Então, esta menina, essa jovem que agora está possivelmente com 24 anos, de repente ela no seu primeiro ciclo, fazendo a soma de 12 anos só de fluxo de sangue, de repente ela foi com 12 anos para esse lugar de preservação. Ela viveu mais 12 anos lá. Ela passou a adolescência, ela passou a juventude, ela passou também a sua fase adulta, a primeira fase adulta, afastada da sociedade. Deixa eu falar uma coisa, talvez seja escândalo para alguns. Mas se a gente seguir o que tange a lei, o rito é o seguinte: a mulher só podia voltar para sua casa depois de lavar as suas vestes. E esse banho não era um banho comum, era um banho ritual. Então, eu creio que durante 12 anos, esse fluxo contínuo de sangue, indo e não sendo interrompido, não dá para ela o direito de se lá. Olha o estado que ela chegou. E bem sabemos que o sangue que sai no meio do fluxo é um sangue sujo. Como é que isso funciona, Valéria? Por muito tempo eu acreditei que o nosso ciclo menstrual era uma coisa uterina. Até que um dia o Senhor me apresentou esse texto e falou assim: Jesus, eu não aguento. O pregador tem essas coisas, né, pastor? O texto é bom, mas todo mundo prega isso. O Senhor falou: senta que eu vou te ensinar. E tomei chá de cadeira. Aí Jesus falou assim: agora pesquisa aí na biologia, na ciência, na anatomia, aonde começa o ciclo menstrual. Eu fui pesquisar. É uma glândula que fica abaixo do cérebro, do caroço de ervilha, chamado hipófise. Ela estimula o útero, ela praticamente desperta o útero para começar aquele ciclo menstrual do óvulo, passear pela trompa, né? E ela estimula, são 2 hormônios que estimulam para o útero acordar, a fim de liberar o óvulo. E quando libera o óvulo no meio do útero, se não houver fecundação, o progesterona se dissolve, vira uma parede sanguínea. E aí a gente sente aquelas cólicas. É porque essa parede precisa dissolver. Quando se dissolve, aí menstrua. E isso vai de 28 dias. Você imagina 28 dias, um problema de um sangue que não cessa. Provavelmente isso não é um problema uterino. É um problema hormonal. Se é problema hormonal, não é embaixo, o problema está em cima. O que tem a ver, Valéria? Ô, Glória, tem tudo a ver. Eu tento aqui.
Tem tudo a ver. Por quê? A Bíblia vai dizer para nós que a cura desta mulher está agarrada ou atrelada em 2 sentidos naturais que nós temos. Qual é o primeiro? O primeiro é que ela está dentro de fora do arraial, provavelmente dentro de um leprosário, ou então em algo restrito para as mulheres nesse período. E já tem 12 anos que ela está lá. A Bíblia vai dizer que tudo que ela tem, ela gasta. Como assim? Normal, coisa de mulher, né? Uma mulher tenta sempre ajudar a outra. Vamos aqui criar uma cena. Essa mulher está dentro daquilo que se chama de leprosário, ou de um lugar para guardar as mulheres na sua impureza. Aí vem uma amiga, porque a ciência ensina que quando uma amiga está muito perto da outra, elas conseguem unir tanto o ciclo, que eu não sei você, mas já aconteceu comigo, de uma amiga falou assim, a minha regra foi embora hoje. Aí a outra falou assim, então a minha vai começar. Já aconteceu isso? É a afinidade que as mulheres têm quando tem muita aproximação. Você é louco, mas existe. Aí ela está lá, dentro da casa, dentro do lugar leprosário. Aí uma amiga que no mês passado ficou junto com ela, voltou lá e falou, você está aí ainda? Ela falou assim, então ainda não fui para casa. Ah, peraí, porque na cidade chegou um médico bom, com uma fórmula boa, e a gente vai falar com a sua mãe, falar com o seu pai, eles vão pagar, o médico vai vir aqui e vai te dar esse remédio. E assim vai, até porque a medicina nessa época estava sendo conquistada, estava sendo avaliada. Então, esta mulher, tudo que ela tem, ela fala assim, pede papai, pede mamãe. Agora ela tem 2 problemas, a enfermidade e a pobreza que chegou. Aí a gente olha e fala, só tem problema, enquanto a gente só olha para o problema, o céu está olhando para a atitude dela. Essa mulher coloca princípios e valores acima da enfermidade do problema. Por quê? Qual é o princípio? Ela fala assim, eu posso estar perdendo vida, mas eu quero vida. Se fosse outra pessoa no nosso século, ia colocar a corda no pescoço e dizer, já que eu estou perdendo, eu vou morrer logo. Só que Deus está aqui para dizer para você, eu ainda não dei a última palavra nem a sentença na tua história. Está perdendo, mas não entrega nada, porque Deus ainda não chegou na tua história. Aí está lá, ela falou assim, não, eu vou tentar de novo. Gente, 12 anos, ouvindo promessas infundadas, indo com o vento, mas durante esses 12 anos, todo aquele que vem com uma notícia, ela cata. Se é eu e você, uma profecia que não se cumpre, a gente já reclama, já duvida do profeta, já duvida do pastor, já duvida da casa. Como se as promessas de Deus acontecessem no nosso tempo. Nós somos apenas portadores da profecia. Agora, o cumpridor de promessa ainda está no céu acima de tudo e acima de todos. A Bíblia vai dizer, então, que Jesus estava passando na cidade. E esta mulher, ouvindo falar de Oi, irmão. 12 anos ela está ouvindo falar da medicina, ouvindo falar da política, ouvindo falar do novo sacerdote, ouvindo falar do novo amigo, ouvindo falar da nova amiga, ouvindo falar do fulano, ouvindo falar... Mas quando ela ouve falar de Jesus, algo novo acontece na vida dela. Porque não tem como ouvir falar de Jesus e continuar na velhice, continuar na mesmice, continuar na frieza, continuar no... Não. Ouviu falar de Jesus, alguma coisa vai ter que mudar. Se não mudar no natural, vai mudar no sobrenatural. Olha o sentido que ela vai usar, Aldi. Isso é muito interessante, que a Bíblia diz que é para a gente ser tardio no falar e pronto no E eu entendo de mulher, o que mulher mais faz é Aí Deus está dizendo, você precisa parar para Porque a característica do ouvido é levar som para o cérebro. Aí a gente precisa entender a quem nós estamos dando ouvido. Se é o pai da eternidade, o pai criador, ou se é o pai da mentira. O pai da mentira diz que você vai morrer assim que tua casa vai perecer. Mas o pai da eternidade, que também é o pai da criação. Irmão, esses dias eu estava em casa, no meu quarto, e eu falei, Deus, eu vou terminar assim? Aí ele veio e soprou no meu ouvido, segura essa, pretinha. Eu sou o pai da criação e o pai da eternidade. Se eu estive no teu começo, eu não vou estar no teu final. Irmão, se ele começou a boa obra na tua vida, provavelmente, certo,
de alguém aí, eu sei que não pode mais dar um soquinho e falar, fica tranquilo. Tudo que ele começa, ele termina. Ele não é a gente que se confunde com o trabalho, que se confunde na pandemia. Ele começou, ele termina. Oh, glória! Ela ouve falar de Jesus. Se o ouvido, a característica do ouvido é levar som para o cérebro, se a glândula fica localizada no cérebro, quem é que está ouvindo falar de Jesus? Ô, irmã, eu sou louca, tem que ser, para acreditar que 3 jovens não se prostraram, preferiram morrer. E Jesus desceu. Nabucodonosor disse que ele é o quarto, mas a gente conhece que ele é o primeiro. Mesmo se ele for o quarto, ele não tem problema com o primeiro, com o seu último. Ele é alfa e ômega. Paciola tem que ser louca. Leões famintos não devoraram Daniel, tem que ser louca. Um grande peixe agarrou um fugitivo, um desobediente, que preferia morrer do que obedecer, tem que ser louca. Então, nessa loucura que eu vou, quando ela ouviu falar de Jesus, de repente ela nem sabe o que está acontecendo no corpo dela, mas a glândula entendeu, é o Criador que está aí, é o formador de células que está aí, oh glória, é o formador de nervos que está lá, baralhos, é o formador de pele, de derme, de epiderme que chegou, você está entendendo? Quando o teu pai chega até aquilo que você não domina, quem domina é ele. Quando Jesus chega até os nervos, desatrofia. Ele ainda levanta paralítico, ele ainda cura os enfermos. Ele ainda é Senhor de todas as coisas. Elaborai o céu. Que manda cândor, eu te convido nesta noite de outubro rosa, que para você é mais um culto que criaram, a colocar a mão na tua enfermidade no nome de Jesus, ser curado agora. É porque a gente enfeita milagre de Jesus e isso para Jesus é tão pouco. Então você, o leproso, Senhor, se tu queres, pode me deixar sobre você, eu quero, fica. O que precisa a igreja entender é que Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele é imutável. É a gente que muda. Ela ouve falar de Jesus. Quando eu entendo que as minhas guerras primeiro são trava em cima e depois para vencer embaixo, eu vou sendo mais do que vitoriosa. Ela jamais poderia tocar antes de ouvir. Quando você está gestante, a gente acredita, e é fato, que a criança que está no nosso ventre ouve a voz do pai, ouve a voz da mãe. Primeiro precisa ouvir. Nós precisamos ouvir. E aí a pergunta do Espírito, a quem você está dando ouvido? A tua luta ou aquele que fez a promessa a você? Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, tudo aquilo que era corrente espiritual quebra. E quando ela ouve falar de Jesus, ela coloca um propósito no coração. Depois que eu guerrei em cima, depois que as minhas guerras são vencidas em cima, aí eu tenho um caminho novo para andar. Oh, glória! Porque depois que eu vi Jesus, a esperança volta, o ânimo volta, a força volta, porque ele dá ânimo, dá força a quem não tem mais nenhum vigor. Aí ela entende então, se eu apenas tocar na orla do teu manto, o que é isso? Cumprimento de promessa. Eu queria que você fosse profeta agora para dizer para alguém, é tempo de cumprimento de promessa. É tempo, dá soquinho, vai. É tempo de cumprimento de promessa. Como eu queria que você colocasse graça nesse culto rosa agora e dissesse, é tempo de cumprimento de promessa. É tempo de cumprimento de promessa. Ô irmão, quando Jesus me chamou para fazer essa obra, eu falei, Senhor, quem vai me apadrinhar? Quem é que vai ser comigo? O Senhor falou assim, eu. E me levou para o livro de Ezequiel e disse assim, Ezequiel, quando você bater a palma na terra, eu bato palma no céu. Quando bater o pé na terra, eu bato o pé no céu. O que é isso? Concordância de profecia. Eu estou liberando para a tua vida. Ô glória, ô glória. E dizendo para você que não é tempo de morte, não é tempo de luto. Chega! É tempo de cumprimento de promessa. Ai, 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 Jesus. Ai, 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 Jesus. Eita glória. Toda ameaça do inferno cai por terra.
Joma. Ai, vem comigo nesse negócio, vem que eu tô toda arrepiada. Ô glória, toda a sentença do inferno cai por terra hoje. Você vai pra casa com um cântico na boca. Você vai dizendo, não é tempo mais de luto, chega. É tempo de cumprimento de... Se ela já tentou de tudo, se ela já perdeu tudo, o que ela tem agora? Uma promessa. Repita comigo, uma promessa. Uma promessa. E não foi o vaso que veio. Não tirando a autoridade do vaso. Também não foi o profeta que veio diretamente para esta mulher. Não. Foi Malaquias. Leia Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como um bezerro de ceva. Depois que ela ouviu falar, ela falou assim, Ele é Senhor. Eu vou deixar tudo aqui nesse leprosário. E eu vou em busca do cumprimento da promessa, porque o cumprimento da profecia está andando na terra de Jerusalém. Oh, irmão, se alguém faltou ao culto, tenha certeza que Jesus não faltou. Aproveita que Ele está andando, e se ela tocou, foi curada, você também é. Por quê? João viu um ser semelhante ao Filho do Homem, que passeava no meio de 7 catiçais. Na sua mão direita tinha 7 estrelas, que representam a igreja. E ele passeava no meio de 7 catiçais, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, afiada. O que é isso? Se a espada cortou no passado e João viu, ela corta no profético nos dias de hoje também. Se Jesus cura lá, Ele cura aqui. Ele cura aqui. Passeia Jesus, passeia no meio do povo, passeia Jesus no meio da igreja. Ele não mudou e não mudará. Ele é o mesmo, para sempre será. Ele é imutável. Termino. Vem Jesus com glória. Aí a Bíblia, ela falou, se eu apenas estou. Ela sabe o que Malaquias escreveu a respeito dele. Malaquias capítulo 4 fala que o dia do Senhor vem como o sol da justiça, mas para quem teme o nome dele, encontrará cura debaixo das suas asas. A palavra em hebraico, que eu não sei pronunciar, também não vou me atrever, para asa, para manto e para ola é o mesmo. O que Malaquias está dizendo é debaixo das asas, ela entende, é debaixo da orla. Se você entender que é tempo de cumprimento, você vai entender os detalhes do que ela está falando hoje. Meu Deus. Ela disse, eu vou tocar na orla. O que ela está dizendo é que ela vai tocar na roupa, na vestimenta, que é o talit ou talite, que é composto de 600 fios embaixo. Nas suas pontas, é como uma tanga. Nas suas pontas contém 5 fios que representam os 5 sentidos humanos. É por isso que Davi vai dizer, Senhor, antes de eu falar, o Senhor já conhece. O que Davi está dizendo? Senhor, tu conhece o que sai da minha boca. Antes de eu pronunciar. Antes de eu levantar da cama. Por quê? São os sentidos que o Senhor deu para o ser humano. E dizem aí, eu acredito, pode ser, que a mulher tem o 6º sentido, tem mesmo, que é a sensibilidade e a percepção mora no meio da mulher. Os 5 sentidos junto com 8 nó, que dá 613. A soma da lei que tange, que completa a Torá, e não como foi para a gente 10 ou 13, 613. É o que está na ponta do talite. Provavelmente, quando ela ouviu falar de Jesus, o que ela está ouvindo é que o leproso tocou em Jesus, em vez da lepra contaminar Jesus, a santidade é a pureza que influenciou o leproso.
gente achar que as nossas sujeiras sujam Jesus. Não, João também viu o pé de latão reluzente, que é isso, como um bronze polido. O bronze, ele é contaminável, mas depois que passa pelo fogo, pela fornalha, nada suja o bronze. Ele está dizendo, João, eu pisei na terra contaminada, mas eu não me contaminei. A gente está preocupado com Covid, com a pandemia, mas na lista de mão de Deus tem nome de quem desce e de quem vive. Ele ainda opera. Ele ainda domina. Encerro. Eu vou tocar. Porque quando a gente entende que é cumprimento de promessa e quem a gente busca, a gente só coloca propósito, porque Deus ainda honra propósito. Ela não disse, eu quero falar com ele, eu quero uma reunião com ele. Ela não gritou. Ela disse, eu sei quem ele é. Na roupa dele tem um detalhe. Que o Senhor falou para Moisés. Moisés, diga para o meu povo estender a roupa. E há gente que diz que roupa não tem nada a ver. Mas tudo bem, eu fico com a Bíblia. Diz que a decência e a ordem não tem nada a ver, mas eu fico com a Bíblia. Ele disse, Moisés, no meio do meu povo, estende a roupa, coloca uma franja, para que quando eles olharem para baixo, na verdade estão olhando para cima, porque na borda da bainha, na franja, vai ter aquilo que representa o céu. Quando é que a gente olha para o céu? É quando a gente olha para... Oh, glória! Ela está dizendo, eu vou me humilhar. E não vai ser com palavra, vai ser com ação. Se eu tocar na orla, eu sou curada. Se eu chegar mais perto, eu sou curada. Tem cura nessa casa, tem. O médico por excelência está no nosso meio. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 esse mês. E eu ainda acredito que ele passou na minha igreja vestido de jaleco. Oh, glória! Porque o meu Deus respeita algumas coisas da terra, princípios da terra. E ele está dizendo, eu estou passeando como médico no meio. Fica de pé comigo. É calabaraio, Jerry. Jesus está a fim de balançar os vasos daqui. Já ia estender o horário, mas Jesus falou assim, vê se tu suporta esse fogo. Vê se tu suporta. Ô, glória. Vê se você suporta esse fogo. Vê se tu sustenta nas tuas estruturas. Ouça essa glória. Se eu apenas estou, ela ouve da onde? Do leprosário ou do canto das impurezas. Para ela ouvir, ela ouve de longe. Ela ouve da boca de algo, mas para tocar. Oh, glória! Tem que vir. Para ouvir, eu uso até o microfone, irmão. Mas para tocar, tem que ter disposição para se movimentar. E eu não vou nem te falar desse movimento. Você está pensando o quê? Ela tem a sua saúde debilitada para romper. Ela tem a lei para romper. Não quebrar, tá? Para romper. Ela tem pessoas curiosas que conhecem a vida dela há 12 anos. Virou piada na boca de muita gente. Virou motivo de assunto na reunião. Aquela lá no Alabaraios não vive mais, não sai mais. Morreu ali. Até que ela ouviu e falou, quer saber? Eu vou sair daqui. Ô, irmão, a cura não aconteceu no lamento. A cura aconteceu quando ela tocou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha uma agenda estendida para pregar. Eu tenho um filho de 22 anos, Alan conhece. Ele se aborrece quando eu falo dele. Ainda bem que não está no YouTube. Ele saiu de casa 15 dias sem aparecer, sem me dar notícia. E eu fiquei muito triste porque eu tinha dado o celular para ele. Eu vi ele online, ele não me dava. Eu pensei em várias coisas. O bandido pegou, matou, ficou com o telefone, não trocou nenhum chip. Eu falo com ele, ele não me responde, visualiza. Aí o Senhor falou assim, Jesus, se está morto, me dá para enterrar. Aí o Senhor falou assim, Valéria, você não crê na promessa? Antes dele ser teu, ele é meu.
Eu falei, Senhor, mas está doendo, está sangrando. Ele falou, se você vai ficar aí sangrando, ou você vai até atrás daquilo que você quer. Foi quando Deus me deu essa mensagem. E eu falei, Senhor, eu não vou ficar sangrando não. Eu vou sangrando, mas ficar sangrando eu não vou. Dá para caminhar sangrando, irmã. Dá para andar sangrando, irmã. Dá para orar sangrando. Dá para pregar sangrando. Dá para reger sangrando. Dá para dirigir sangrando. Dá até para cantar sangrando. O que não dá para morrer sangrando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela foi e tocou. Se alguém pergunta para ela, ela não falou. Mas ela entendeu que debaixo das suas asas, como Malaquias disse, por isso que ela não quebrou lei. Ela foi atrás do cumprimento da lei. Ele é a palavra. No talite, na roupa dele está a palavra viva. É por isso que quando ela toca, ela extrai de Jesus virtude. Aí os discípulos vão dizer assim, Senhor, o Senhor fala assim, imagina Jesus, irmão, chegando aqui no meio, parando esse culto, dizendo assim, quem tocou nas minhas vestes? Qual é o teu primeiro pensamento? Ih, ele vai brigar. Né? De repente, se eu desmanchar aqui o paletó do pastor, a gravata do pastor, o pastor vai ficar chateado comigo. Imagine Jesus virando e você, quem tocou nas minhas vestes? O povo se aproxima. Aí vem o discípulo, Senhor, a multidão te aperta, te comprime, ou seja, está lotado aqui, o Senhor está se importando com isso? Ele não sabia, ele achou que era para brigar, mas era para sal. Ai, meu Pai do céu. Não é para briga, é para salvar. Não é para contenda, é para salvar. Não é para distribuir inveja, é para salvar. O que Deus vai fazer na tua casa não é para te deixar soberbo, é para salvar. É para salvar. Aponta para tua amiga do lado e diga, é para salvação. É para salvação.